menores. Os profetas menores, quando você estuda, você percebe que eles não são menores por conta da sua estatura física, não são maiores por conta da sua estatura. Eles são chamados de profetas menores ou profetas maiores por conta do tempo de ministério qual eles passaram na terra. Uns tiveram um tempo de ministério muito grande, outros tiveram um tempo de ministério muito curto. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. É como se fosse a última tentativa de Deus de trazer o povo ao arrependimento, de chamar aquele povo de volta às suas origens, trazer de volta ao povo a sua palavra, a santificação, aquilo que Deus quer para o seu povo. Porque quanto mais o tempo vai passando, você percebe que a natureza, que as pessoas, a sociedade, ela vai se corrompendo muito e muito mais. E nesse mesmo interim de tempo, a igreja do Senhor não pode se corromper com o mundo, não pode se deixar levar pelo mundo, não pode se deixar ser influenciada por ele, mas tem que permanecer santa, ataviada, noiva, guardada, para o dia do Senhor. E Deus falou muito no Antigo Testamento, e o último profeta Malaquias, ele chega após 100 anos de retorno do cativeiro babilônico. Israel foi levado para o cativeiro babilônico por conta da sua desobediência. Desobedeceu, foi levado para o cativeiro, passou cerca de 70 anos dentro do cativeiro preso. Depois, quando você lê o livro de Esdras, você percebe que Deus usou 2 servos para trazer o povo de volta da Babilônia para a terra prometida. Porém, muitas pessoas ficaram na Babilônia ainda, e uma grande remessa voltaram para Israel e permaneceram em Israel. Só que quando eles voltaram desse contexto de escravidão, quando eles voltaram da Babilônia, o que eles pensaram? As grandes promessas que Deus tinha feito através do profeta Ezequiel, do profeta Isaías, do profeta Jeremias, do profeta Daniel, as grandes promessas que Deus tinha feito de restauração, as promessas que Deus tinha feito dizendo que ia trazer que iria subjugar todas as outras nações, e a nação de Israel seria a nação proeminente, a nação que sairia por maior, a nação que estaria sobre todas as outras nações. Deus iria abençoar muitíssimo aquela nação, aquele povo. E agora 100 anos se passaram. Quantos anos eu disse? 100. Quantos? 100. 100 anos se passaram e aquelas grandes promessas não aconteceram. 100 anos se passaram e teve um detalhe, piorou a situação. Porque agora não eram mais os babilônicos, eram os assírios. E os assírios eram um povo que cobrava muito imposto, o imposto era muito alto. Então o que acontece? O povo de Israel tinha que fazer um racionamento. O povo tinha que saber lidar, se tivesse 10, tinha que saber dividir esses 10 periodicamente para que não faltasse nada em sua casa, porque eles pagariam muitos impostos muito pesados. E agora, esse mesmo povo vai questionar a Deus. Esse mesmo povo é o povo que Malaquias vai ser chamado. Malaquias é um profeta que a palavra Malaquias significa o meu mensageiro. Deus levantou o profeta Malaquias para falar com um povo específico, o seu povo. E todas as vezes que um homem, que uma mulher, que o povo do Senhor está precisando ouvir a voz de Deus, ele levanta um homem, levanta uma mulher, levanta uma criança, levanta alguém com prioridade bíblica, autoridade de Deus para falar ao seu coração. Por isso fica tranquilo que Deus vai falar muito ao seu coração hoje. Glória a Deus. E o que acontece? Deus levanta Malaquias. Malaquias, a Bíblia não diz quem é o pai, quem é o filho. A Bíblia, quando os profetas se apresentam como Ezequiel, filho de Buzi. Você vai ver ele apresentando como Isaías, filho de outro profeta. A Bíblia sempre dá nomes a ele. Os profetas se apresentam com o nome do seu pai para direcionar, para dizer de onde é que eles vieram. Só que Malaquias não se apresenta, não apresenta a sua família, não apresenta ninguém. Ele simplesmente se declara: ele é o profeta que Deus levantou e ponto final. Muito interessante isso, porque veja, alguns dizem que Malaquias era um profeta solitário, era um profeta que profetizou sozinho, era um profeta que a grande maioria das pessoas não ligavam muito, e ele não tinha tanta popularidade como o profeta Ezequiel, como o profeta Isaías, como Jeremias. Ele não tinha tanta popularidade para Israel. Mas o que é interessante é que, embora ele não apresente o seu pai, embora ele não apresente a sua mãe, embora ele se sinta sozinho, é desse profeta que Deus vai levantar para falar para uma nação. Isso faz nos entender que, embora a gente se sinta só, embora a sua família não possa ser reconhecida na sociedade, embora a sua família tenha poucas condições e não tenha influência
pessoa do meio do nada, do meio dessa família, para falar para um povo que ele direcionou. Então não se preocupe se a tua família não tem dinheiro, mas a minha família não tem dinheiro, tudo bem. A família do profeta Malaquias também não tinha, mas aí Deus já mandou ele mesmo assim para falar com o seu povo. A minha família não tem influência na sociedade, não tem problema. Você vai chegar lá para influenciar e não para ser influenciado. Existem dois tipos de pessoas que são influenciadas e as que influenciam. O profeta Malaquias, embora não tivesse ninguém, embora não tivesse poder político, nem aquisitivo, nem social, mas ele sozinho, através da palavra de Deus, influenciou uma nação todinha. Glória a Deus. Você imagina o que Deus pode fazer para a tua vida? Esse é o contexto. O povo volta esperando que as coisas acontecessem e as coisas não aconteceram. Eles voltam pensando que as coisas vão melhorar e as coisas pioram. Por que cultuar a Deus? Vamos ver esse capítulo número 1, esses textos que nós lemos. Uma advertência. Verso 1. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Malaquias não trouxe uma palavra fácil. Não foi um profeta que chegou elogiando o povo. Ele não trouxe uma palavra leve. Pelo contrário, ele trouxe uma palavra pesada. Em algumas traduções você vai ver a palavra pesada. Por que uma palavra pesada? Porque tinha duas vias. Uma palavra pesada para Malaquias, porque ele teria que chamar o povo ao arrependimento. Era pesado para ele, porque geralmente o povo gosta de ouvir palavras que agradem. Todo mundo gosta de ouvir palavras bonitas. Você está indo bem, dá um tapinha nas costas, muito bom, parabéns, coisa maravilhosa você fez, muito bom. Sempre nós queremos ouvir elogios. E quando vem uma palavra que ela não é muito fácil, é difícil até de se ouvir. Quando você vê Deus usando o povo e trazendo o povo ao arrependimento, Deus não chega fazendo carinho no povo, Ele chega dizendo: arrependemos porque o reino de Deus está próximo. Ele não analisa muito, está entendendo? Esse é o estou por debaixo. Se alguém abrir, eu entro, está entendendo? Quando Ele quer corrigir, Ele corrige e não importa a idade. Ele corrige tanto o pequeno como o adulto, porque Ele é Pai dos dois. E veja, pesado para Malaquias, porque todo pregador, quase a grande maioria dos pregadores não gosta de pregar palavras difíceis. Nós não gostamos de pregar palavras que venham, por exemplo, com barrote. O que é barrote? Aquelas palavras que dói nas costas, aquela que chama você ao arrependimento. Ninguém gosta porque não é a palavra que o povo dá glória, não é a palavra que as pessoas gostam de ouvir. Então é uma palavra difícil, um peso para Malaquias falar e um peso para o povo ouvir. Mas veja, essa palavra pesada é uma palavra tão interessante, porque mesmo pesada, é uma palavra que Deus usa para chamar o povo ao arrependimento. Aleluia. Porque o profeta não escolhe o que vai falar, ele fala aquilo que Deus manda. Se for pesada, é pesada. Se for leve, é leve. Se for chicote, dá um chicote. Mas se não for, se for palavra de bênção, então que bênção seja. Mas você não fala aquilo que você quer, você fala aquilo que a Bíblia manda você falar. E quando isso acontece, aqui vem um grande problema. Porque quando você chama o povo ao arrependimento, tem pessoas que não gostam. Quando você fala as verdades bíblicas, tem muitas pessoas que não gostam. Estão acostumadas a receber aquela palavra que Deus vai mandar, que Deus vai cumprir, que Deus vai curar, que Deus isso, aquilo, outro. Mas quando vem uma palavra de remorso, de arrependimento, melhor dizendo, quando vem uma palavra de correção, quando vem uma palavra que traz você às lágrimas, quando vem uma palavra que faz você sofrer de dor por conta do seu pecado, é difícil ouvir. Mas como Deus disse usando o profeta Ezequiel, que ouçam, que deixem de ouvir, mas saberão que há profeta nesse lugar. Eu não escolho o que eu quero ouvir, nem o que eu quero falar. Eu sou direcionado pelo que Deus manda. Você não escolhe o que quer falar, porque se a gente quer e for escolher o que quer ouvir, a gente com a luva Netflix, a gente vai lá e compra um livro de autoajuda. Mas se eu quero ouvir a palavra de Deus, então eu vou ter que entender que vai ter momentos que Deus vai falar comigo com carinho e educação, e vai ter momentos que Ele vai dizer: arrepende, senão você vai para no inferno. E as duas palavras é papel, está entendendo? Você pode levantar a mão e agradecer. Pesada para quem fala e pesada para quem ouve. Mas mesmo assim era uma palavra de Deus. O versículo 1, uma palavra pesada, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Por que contra Israel? Porque uma palavra de Deus, ela vem contra o seu pecado.
Não espere da palavra de Deus dizendo continue pecando que você vai morar no céu. Não espere uma palavra de carinho quando você está errado. Não espere uma palavra que vai permitir que você continue. Por exemplo, tem uma irmã que, como falou com algumas outras irmãs aqui, eu queria saber a vontade de Deus porque eu sou casada, mas tem um coisinho aí. Eu queria saber se é de Deus. Não, irmão, isso é do diabo, isso é para destruir teu relacionamento, tá entendendo? A palavra de Deus ela vai ser contra o que é pecado. E a sentença de Deus usando o profeta Malaquias contra o povo, se for necessário, você vai ouvir palavras que vai te corrigir. E a Bíblia Sagrada diz, Paulo escreveu a Timóteo, ele diz que toda palavra é inspirada por Deus e apta para ensinar, para redarguir, para educar, para deixar o homem e a mulher todo aprovado e perfeita obra. Então quando Deus quer falar, Ele quer corrigir, quando Ele quer corrigir, Ele quer abençoar. Quando Ele quer abençoar, Ele está querendo moldar o nosso caráter, a imagem e semelhança do seu Filho eterno, Jesus Cristo. Aí no versículo 2, vamos ler o verso 2. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Veja só o diálogo como é interessante. Deus chega se apresentando para esse povo corrupto, para esse povo triste, cabisbaixo, que não tem condições, não querem mais adorar a Deus na beleza da sua santidade. Por quê? Porque as suas finanças não estão muito bem, porque a sua vida familiar não está muito bem, porque aconteceu coisas que deixaram eles tristes. Então o que acontece? Eles estão tristes. E Deus vem ao encontro do povo. E quando ele se apresenta para o povo usando Malaquias, ele diz: eu sempre os amei. E veja como é interessante. A palavra sempre os amei faz referência desde o dia em que Deus criou Adão, criou Eva, veio trazendo até os patriarcas, usou o profeta, usou Abraão como profeta, como um homem que Deus levantou naquela época, usou Isaac, usou Jacó. Essa referência traz para o povo era para trazer para o povo uma alegria, porque Deus disse: eu sempre os amei, sempre é eterno, sempre é desde quando antes você imaginar. O sempre de Deus vai além da nossa imaginação, porque eu não sei o que é o sempre, eu sei o que é sempre para mim, mas eu não sei o que é sempre para Deus, porque o meu sempre é até eu estar morto, mas o sempre de Deus não é porque Ele não morre, o sempre dele é aquilo que a nossa diaconisa Jane pregou em Apocalipse. Ele é o antes, o depois, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é eterno, e por Ele ser eterno, por Ele dizer: eu sempre os amei antes de você nascer. Ele já estava aqui amando, chamando você à existência, dizendo: você é meu, você é minha. Ele sempre amou. E veja como é interessante. O que será que Deus queria com essa palavra? Quando você diz para uma pessoa: eu te amo, o que é que você quer em troca? O que é que você quer ouvir em troca? Sai cavalo? Quer ouvir um coice santo? Né? Quer ouvir um sai daqui? Um sai? Não. Você quer ouvir uma palavra de retribuição. Também te amo, bebê. Né? Também te amo, bebê. Também te amo. Você quer ouvir uma palavra que condiga com aquilo que você falou. Quando Deus diz: eu sempre te amei. Se eu fosse o povo de Israel aqui, eu também te amo, Senhor. Está entendendo? Mas o que é que o povo faz? Não. Como é que o Senhor tem nos amado? Veja no verso 2: eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? A expressão é tipo assim: Deus, eu te amei, abençoe sua família, abençoe vocês. Eu te amo desde geração em geração. Antes do mais velho aqui vinha a existência, eu já amei o pai dele, o bisavó dele, o tataravó dele, e assim sucessivamente. Eu os amo. E o amor de Deus é algo tão maravilhoso que, detalhe, Deus não deixa de amar. Quando você é casada, tem um relacionamento, quando a pessoa vai deixando de fazer as coisas que você gosta, você vai diminuindo essa afeição. Vai diminuindo. Chega um tempo que, se as coisas não estiverem no patamar bíblico, as coisas acabam, o relacionamento acaba, o amor acaba. Só que com Deus é diferente. Ele não é hipócrita. Ele ama ou não ama. Quando Ele ama, se Ele olhar para você hoje e dizer: eu te amo, então esse amor vai ser eterno. Eterno. Não vai ter um fim. Aí você vai dizer: mas e se eu pecar?
ele continua te amando. Mas e se eu me afastar? Ele continua te amando. E para ele te amar, vai dizer, volte, se arrependa, volta ao primeiro amor, senão você vai parar no inferno. Mas ele continua te amando. E esse amor é tão maravilhoso que ele vai te moldando ao caráter dele, à vontade dele, ao que ele quer fazer. Quando Deus ama, ele ama para sempre. Deus disse para o povo, eu sempre te amei. Gerações e gerações, eu os amei. E a resposta, acredito, lógica que deveria ter dado, a gente também te ama, Deus. Mas o povo estava triste. E como é que você vai retribuir uma palavra de carinho quando você está triste? Pode chegar a pessoa que te trata com mais afeição. Você está tão cabisbaixo que não responde. Tudo bom, beleza. Mas não traz aquela mesma palavra, não traz a mesma emoção, o mesmo ímpeto. Com Deus foi exatamente a mesma coisa. Deus diz, eu sempre te amei. E o povo questionou, de que maneira nos amaste? Em outras palavras, o povo estava dizendo, como é que o Senhor nos ama? A gente está desempregado, estamos pagando muitos impostos, está muita coisa ruim acontecendo. Sabe Deus, o Senhor viu a minha mãe? Está doente. O Senhor viu meu pai? Está desempregado. O Senhor viu minha família? Está tudo indo por água abaixo. O Senhor viu meu casamento? Está um pouco desfalecido. Como é que o Senhor nos ama assim? Você vai dizer que você nunca fez essa pergunta? Como é que você vai dizer que nunca perguntou a Deus, será que o Senhor me ama mesmo? Será que o Senhor me ama? Tem certeza que o Senhor me ama porque eu estou passando por tanta dificuldade? E na hora da dificuldade é que a gente vai ver quem é e quem não é. Na hora da dificuldade eu digo sempre que a perseguição ela faz uma seleção de quem é e quem não é. A seleção de Deus vem através do sofrimento, através da dificuldade. Quando Deus ele permite que uma tribulação venha, não é para te destruir, é para selecionar o teu caráter, para montar a tua vida, para fazer você imagem e semelhança do seu filho, que também sofreu e sofreu muito. Eu não posso, Lutero disse, eu não posso esperar uma coroa de brilho se der uma coroa de espinho para o meu mestre. Você não pode querer receber aplausos dessa sociedade corrompida se pegar o teu Jesus, colocar no madeira e enfiar uma estaca no seu rim, no seu pulmão. Se perfuraram ele, se cravaram uma coroa de espinho, se chicotaram 39 vezes dele com uma espécie de chicote chamado azorrague, de um certo 12 centímetros, com 12 tiras de couro nas pontas, um pedaço de osso de carneiro, que cortavam. E imagine você, receber uma chicotada era equivalente a receber 12. Ele recebeu 39, dá 468 furos nas costas, no rosto. Onde foi que pegou? Você quer o que do povo? Quer o que das pessoas lá fora? Que a sociedade te ama porque você disse que homossexualismo é pecado? Não vão te amar. Você quer dizer para o povo, quando você diz, eu quero casar virgem, eu quero ter um relacionamento amigável, eu quero ser fiel à minha esposa, você acha que o povo vai te aplaudir? Não vai, porque essa sociedade caída, corrompida, não coloca, não gosta de princípios bíblicos. Mas nós, fiéis a Deus, sabemos que ainda que as pessoas não nos aplaudam, nós temos de Deus aquela palavra dizendo, vai nessa força, eu estou contigo, você é importante. Aleluia, glória a Os Deus. aplausos do povo. Deus, como é que você nos ama? Eles estavam equivalendo o amor de Deus a dinheiro. Eu já conheci tantas pessoas que dizem, sabe o que você faz quando você chega na igreja? Havia um programa de TV, um pregador no programa de TV chamando o povo de trouxa. Você é trouxa, se você traz a sua oferta e não coloca Deus na parede e diz, eu quero de volta, você é um trouxa. Se você chega e entrega lá e não se preocupa com o que vai acontecer, você é um trouxa. Na TV, tem TV aberta, canal aberto, porque a pessoa traz a oferta e não pede nada. Mas o que essa galera coloca? A prosperidade. Eu vou dar e quero 3.000 vezes de volta. Eu vou dar e quero 1 milhão de vezes. Eu vou dar o meu dízimo, mas também, Deus, eu não quero passar necessidade. Coloca o amor de Deus paralelo a dinheiro. O amor de Deus passa, nunca foi dinheiro. O amor de Deus nunca foi equivalente à saúde. Não é porque Deus tem, você não vai passar por dificuldade, na verdade vai. Quando Jesus estava subindo ao céu, ele olhou para os apóstolos, para os discípulos e disse, ei, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, se alegre, eu venci o mundo. A nossa felicidade está em Cristo Jesus e não em objetos materiais. Que a graça vai comer, que o ferrugem vai corroer. A minha alegria está em saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria. Aleluia, Como glória é a que Deus Deus. ama? Como
Da época da igreja primitiva até os dias de hoje já morreram por causa do Evangelho. Pela causa do Evangelho. Você sabe quantas pessoas têm morrido semana passada? Essa semana teve um ataque no Irã e morreram mais de 300 cristãos sem negar sua fé. Será que Deus não ama? Ontem, se eu não me engano, morreu o filho de uma cantora famosa aí, com poucos anos de vida. Será que Deus não ama? As pessoas colocavam: se Deus me ama, então eu não vou passar dificuldade. Se Deus me ama, então eu não posso passar por tribulação. Se Deus me ama, então eu não vou adoecer. Se Deus me ama, então eu nunca vou ficar desempregado. Na verdade, se isso acontecer, será uma prova que Deus não te ama. Não te ama. Mas quando isso acontece, irmão, fica tranquilo. Está de acordo com a sua própria palavra. Porque a Bíblia Sagrada diz que o nosso irmão Jó passou pela dificuldade toda. E quando chegou no capítulo 42, no finalzinho, ele olhou para o céu e disse: antigamente eu ouvia Deus só de ouvir falar, mas agora, depois de passar essa dificuldade todinha, eu conheço Deus de com ele andar. Eu andei com ele, eu padeci com ele, eu passei sofrimento com ele, e agora tem uma intimidade maior com ele. Está entendendo? Você vai ver Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, no verso 28, dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Jesus. Até a coisa que acontece de ruim na tua vida é permissão de Deus para moldar o teu caráter. Você vai ver Tiago escrevendo a sua epístola dizendo: todo aquele que passa por dificuldade, que está passando pela dificuldade, ele disse: alegre-se quando vocês forem provados, porque quando você atravessar essa prova e chegar no pódio, herdará a coroa de vida que Deus tem preparado para você desde a fundação do século. Aleluia, glória a Ou seja, Deus. a provação faz parte. Vira o termo ali: a provação faz parte. Pergunta idiota: como é que o Senhor nos ama? Eu confesso para os irmãos que teve um momento que eu disse: mas rapaz, o Senhor está me vendo. O Senhor não está vendo a minha situação. O Senhor não está vendo a minha dificuldade. O Senhor não está vendo como eu faço as coisas e a gente parece que dá tudo errado quando a gente faz. O amor de Deus não é equivalente a dinheiro, não é equivalente à saúde. Mas vamos ver como foi a resposta de Deus para o povo. Verso de número 2 ainda. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês se perguntam: de que maneira nos amaste? Resposta de Deus: não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastadas e a sua herança em morada de chacais. Peraí. Resposta de Deus: eu escolhi Jacó e aborreci Esaú. Gênesis capítulo de número 25, verso de número 21 até o verso de número 23. Você já ouviu essa palavra hoje? Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse: por que está acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. A resposta de Deus para o povo: por como é que o Senhor nos ama? Se está acontecendo tudo isso, a gente está passando dificuldade, está pagando muitos impostos, como é que o Senhor nos ama? Resposta de Deus: não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas aborreci ou rejeitei Esaú. Resposta de Deus: Isaac estava passando, teve um casamento, casou, sua mulher está grávida, dois filhos dentro do seu ventre, e começou uma disputa, uma guerra. Essas palavras é um eufemismo para dizer que estava acontecendo algum reboliço dentro da barriga dela, como se os dois estivessem se chutando lá dentro. E ela, sem saber aquilo, aquele bate, aquele chuta, parece que tinha dois jogadores de futebol dentro da barriga de Rebeca. O que ela faz? Vou falar com o Senhor, vou orar, saber o que é. Aí vai até o profeta, que a Bíblia não diz, mas com certeza ela foi até o profeta, e o profeta disse que duas nações estavam no seu ventre, dois filhos estavam no seu ventre. Um maior serviria, um menor serviria, o maior serviria ao menor. Dois povos sairiam dali dentro. Eram duas pessoas, duas crianças. Saiu Jacó e Esaú. Esaú, por ser o primogênito, como nosso diácono Fernando falou, ele deveria herdar toda a bênção da primogenitura. Jacó
saiu agarrado no pé. E muitas pessoas chamam a palavra Jacó de suplandador. Nunca foi. O original hebraico diz que a palavra Jacó significa aquele que agarra, aquele que pega, aquele que vem segurado. E por isso, a cultura pensou que o que veio depois queria tomar o lugar do que veio primeiro. Aí então chamam ele de usurpador, daquele que veio roubar, que queria roubar a primogenitura, assim sucessivamente. Depois que Isaac está velho, eles chamam os dois para abençoar um. E quando ele vai abençoar, e por lógica, ele tem que abençoar Esaú, não Jacó. A Bíblia Sagrada diz que ele chama Esaú, Jacó se apresenta, é uma história muito bonita, ele se apresenta mentindo, a sua mãe mentiu também, colocou o pelo de cabra sobre o seu rosto, saco sobre o seu rosto, sobre sua pele, engrossou a voz, chegou lá, e quando o Isaac chamou, meu filho Esaú, Jacó olhou e disse, eis-me aqui, papai, fala aí. Aí a Bíblia diz que Isaac vai abençoar ele e tudo mais. Isso depois, como você já sabe, depois de Esaú trocar a bênção pelo prato de lentilha, o prato de comida que ele veio da casa para cansado. Quando Esaú volta, diz, papai, você vai me abençoar? Esse já te abençoei. Não era eu, era meu irmão, agora já era. Agora Esaú começa a chorar muito, e a Bíblia Sagrada diz que ele disse, você só tem uma bênção? Ele disse, não, tem outra bênção, mas a bênção da primogenitura já foi dada. A Bíblia diz que ele vai põe as mãos, abençoa também Esaú, e Esaú cresce muito. Jacó vai ter que fugir, porque roubou aquilo que era dele, né? E vai embora. E Jacó também prospera no deserto. Esaú prospera dentro da sua família também. Dois povos nasceram ali, e dois povos foram abençoados pela palavra de Deus, pela bênção do pai sacerdote. Porém, veja interessante, quando Jacó volta, Jacó vai ter que voltar para sua casa para poder encarar o seu irmão. Volta com muito dinheiro, com muitas fazendas, com muitas propriedades, com muitos animais, volta com muitos escravos, com muito. E quando ele volta, ele pega um grande punhado, manda ir à frente e diz, quando meu irmão souber que eu estou ouvindo, ele vai te encontrar. E se ele não me perdoar, ele vai matar só aquele lá. E fica na retaguarda. Quando Esaú se encontra com Jacó, a Bíblia Sagrada diz que Esaú desce para o cavalo, vai com seu irmão e abraça ele, e os dois choram. Pois bem, dois povos surgiram, dois povos estavam sendo abençoados. Porém, veja, a Bíblia Sagrada faz uma menção de que um certo tempo esse povo de Esaú, os edomitas, eles moravam num local, e nesse local, por eles participarem de uma chacina, por eles se juntarem com outros grupos, então Deus permitiu que esse povo fosse lançado fora da sua própria terra. Resposta de Deus agora: como é que o Senhor nos ama? O povo perguntou, como é que o Senhor nos ama? Ele disse, eu não rejeitei Esaú e abracei Jacó. Jacó é o pai das nações. Veja, Jacó, e tem os seus 12 filhos. Esses 12 filhos são as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel vem a linhagem de Jesus, e essa linhagem de Jesus chega até nós, e nós somos agora esse mesmo povo, fazemos parte dessa mesma aliança que Deus fez com o patriarca Abraão. Então veja, resposta de Deus para a indagação do povo: como é que o Senhor nos ama se estamos passando por dificuldade? Deus está falando para eles que ele é escolhido o povo. Então essa é a maior prova de que Deus o havia amado. Veja só, talvez você não possa ter entendido, mas eu vou te explicar melhor. Desde a fundação do século, a Bíblia Sagrada diz que o Cordeiro já foi morto. Deus tem os seus eleitos, tem aqueles que ele selecionou, aqueles que a gente não sabe, mas ele sabe, aqueles ao qual Jesus veio na cruz e morreu por eles, aqueles que o Evangelho vai ser pregado e que eles virão a Cristo. Todos esses, de todas as épocas, de todas as tribos, de todos os povos, Deus tem um povo selecionado dentro de cada povo. E o que é interessante, esse povo é um povo que Deus escolheu, elegeu. Jesus veio consumar a entrada desse povo no céu. E veja o que é interessante, quando a Bíblia diz eu amei Jacó e rejeitei Esaú, tem duas partes aqui. Porque veja, o povo que Deus rejeitou, esse povo não é abençoado por ele. Você queria fazer parte desse povo que a Bíblia Sagrada diz que a ira de Deus está continuamente sobre eles? Não. Ninguém quer participar de um povo que Deus está irado contra ele. Ninguém quer participar de um povo ao qual Deus não vai permitir que entre no céu, mas que vai mandar para o inferno porque não aceitaram a Jesus. Quer participar desse povo? Ninguém quer. Mas o povo estava triste por conta do seu dinheiro. E Deus estava falando, eu amei
amei Jacó. Está dizendo, eu amei o pai de vocês. Aquele que veio daqui, a sua descendência veio dele. Ou seja, eu amei você, amei seu pai, amei sua mãe. Por eu ter amado, eu escolhi. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus foi chamar o profeta Jeremias, a Bíblia diz que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe. Antes ainda que ele tivesse sido formado, Deus já disse, eu te chamei, te peguei pela tua mão, te dei um nome e te coloquei como um profeta para as nações. Sabe o que significa isso? Que antes que você viesse a nascer, o projeto de Deus é que você nascesse para que ele pudesse te selecionar e colocar no povo dele para entrar na resposta de Deus, eu chamei vocês, escolhi vocês, e por eu ter escolhido vocês, é que vocês não fazem parte daquele povo que a minha ira vai descer sobre eles. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, verso 9 a seguir. Romanos, capítulo 9. A partir do verso 9 até o verso número 16. Diz assim, verso 9 do capítulo 9 de Romanos. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Verso 17. Pois a Escritura diz ao faraó, eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Até aí, veja só. Resposta de Deus para o questionamento do povo, como é que estamos usando? Esse eu escolhi o pai de vocês. Escolhi aquele que vocês nem sabiam. Eu escolhi ele. Antes de detalhe, 2 gêmeos na barriga da sua mãe. 2 gêmeos na cultura popular são inocentes. Para Deus são pecadores e precisam de salvação. Por isso, Deus os salva. Agora veja só, 2 gêmeos dentro do ventre da sua mãe. Capítulo 9 de Romanos, Paulo escrevendo a carta magna, a carta ícone do Novo Testamento. Ele vai dizer que ainda antes que os 2 viessem a nascer, antes que os 2 fizessem coisas boas ou ruins, pode uma criança fazer uma coisa ruim dentro do ventre? Ou uma coisa boa também dentro do ventre? Não. Apenas ainda antes que eles viessem a fazer coisas más ou ruins, eu os escolhi, ou escolhi um e rejeitei o outro. Por quê? Porque eu escolho quem eu quero, quando quero, da forma que eu quero. Porque não é pelo desejo de querer, é pela misericórdia de Deus. Por que misericórdia? Porque a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos por Deus, ou pela sua ira. Quando Deus está dizendo para o povo, eu os amei, e por conta disso eu escolhi uns e não outros. Você não pensa que nem todos vão morar no céu, porque nem todos vão morar no céu. Vai ter que ter gente no inferno. E quem é que vai estar no inferno? Os homicidas, os ladrões, os homossexuais, os feiticeiros, os idólatras, aqueles que são, como a Bíblia chama, os prostitutos, os fornicadores, aqueles adúlteros, todos aqueles que a Bíblia chama sagrada no capítulo 1 de Romanos diz, nos capítulos de Apocalipse vai dizer que eles não entrarão. Esse povo não vai entrar no céu, vai morar no inferno. E é esse povo que Deus não escolheu. Mas o fato de Deus ter escolhido você significa que você entrará no céu pelas portas sagradas e não pela janela. Qual é a resposta da indagação? Como é que você nos ama? Qual é a resposta disso? Eu te escolhi. Se eu não tivesse te escolhido, você ia estar no inferno. Se eu não tivesse te escolhido, você estaria sendo condenado eternamente. Mas eu te escolhi não pelo que você faz, mas pelo que ele faz. Está entendendo? A resposta: será que Deus me ama? Ama. Ele te escolheu, te chamou, te deu o nome. O fato de você reconhecido é o sinal do
é buscar a Deus, buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, e o resto, os demais serão acrescentados. Aleluia. A maior alegria do cristão não é ter dinheiro, não é ter bens materiais, não é nunca ficar doente. A nossa maior alegria é saber que nada nós fizemos, mas Deus mesmo assim, antes de tudo ter acontecido, Ele já tinha me escolhido, me chamado e disse: as nações te dei. Como profeta, você pode aplaudir Ele nessa noite. E o povo quer dinheiro. Continua. Mas rejeitei, versículo 3. Mas rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. A lógica de Deus para o questionamento: eu sempre os amei, rejeitei Esaú e amei Jacó. Ou seja, estava todo mundo, os descendentes de Esaú, todos indo para o inferno. Os descendentes de Jacó também, todos indo para o inferno. Mas eu decidi ter prazer em convidar, chamar, eleger os de Jacó e não os de Esaú. E por isso eu te amo, por isso eu quero vocês, por isso vocês entrarão na terra prometida, porque eu te amei, e por eu ter te amado, eu te conquistei, te justifiquei, dei um banho de sangue nos seus pecados, e agora você está diante de Deus mais alto como uma pura neve. Glória a Deus. Está entendendo agora? Aí o povo, no verso 3, vai dar tempo de terminar. No verso 3, rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais, no deserto. O povo de Esaú, de Edom, os edonitas, era descendente de Esaú, foram expulsos da sua terra. E por eles terem sido expulsos da sua terra, Deus estava tipo assim: eu não quero esse povo, não quero eles, porque eles são pecadores, não quero, porque ele sabe por que Deus não quer. Ele simplesmente não quer, e ele tem prazer, ele sabe por que ele não quer. Você não foi escolhido porque você é bonzinho, não, você foi escolhido pelo amor dele, que ele decidiu amar. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou pecador. Ele me escolheu porque ele quis. Aí o versículo de número 3 e 4 diz: embora Edom, quem são Edom? Quem é Edom? Os descendentes de Esaú. Afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para todo sempre. Veja só o interessante de Deus aqui. Todo o povo que Deus está irado para sempre, esse povo pode construir tudo o que quiser, tudo o que eles quiserem, casas, infinidade de bens materiais. O que é que a Bíblia está dizendo? Que esses bens materiais, que essas casas, que tudo que eles construírem, o Senhor destruirá. Pelas palavras, não vai valer a pena, não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque nada disso vai comprar em cada deles. Nada do povo de Edom, os descendentes de Esaú, vai conseguir mudar a ideia de Deus. Quando ele decidiu te amar, você não fez esforço. Ele, antes de você vir escolher, ele já tinha te escolhido. Legal? Os descendentes de Edom não. Eles nunca vão escolher Deus. Nunca vão escolher Deus. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver. Quando as taças estão sendo derramadas, quando a ira de Deus está sendo derramada, você percebe que a Bíblia diz: e mesmo assim eles não se arrependeram. Por que não se arrependeram? Porque não foram regenerados. Você foi regenerado. Sabe por que você não tem prazer mais no pecado? Porque você sabe que é pecado e você está regenerado pelo sangue de Jesus. E agora não tem mais prazer naquele pecado. Mas pastor, eu tenho prazer no pecado. Então questione sua salvação. Questione se você tem prazer no pecado, irmão. Então questione sua salvação. Mas se você peca, porque pecado, como diz Paulo Júnior, pecado na vida de crente é acidente. Cair, escorregar e cair. Mas não é premeditado. Quando a pessoa está pecando premeditadamente, pode ter certeza, nunca foi regenerada. Só está agindo de acordo com as suas próprias paixões carnais. Mas quando aquele é regenerado e cai em pecado, a Bíblia diz: o justo pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Deus que ele serve vai colocar ele de pé. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer: filho, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado fiel. Então pecado na vida do salvo é acidente. Os filhos de Edom, não. Eles vão fazer tudo. E eles se orgulhavam de dizer: nós temos tudo. Nós vamos construir sem a ajuda de ninguém. Deus pode construir. Eu vou lá e destruir de novo.
Pode construir, eu vou destruir de novo. Por quê? Porque Deus está irado com eles para todos sempre. Ou seja, a resposta de Deus para o questionamento: por quê? O Senhor nos ama? Como o Senhor nos ama? Eu escolhi. E se eu não tivesse escolhido, a minha ira estava sobre vocês também. Se Deus não tivesse te elegido, sabe o que seria o teu destino? Capítulo 16 de Lucas, pregamos domingo agora. Inferno, condenação eterna. Qual é a maior prova que Deus me ama? Será que Ele me dá um carro novo? Ele ter dado Jesus na cruz do Calvário para derramar o seu sangue, para cobrir o seu pecado de sangue, e é para você ser justificado diante de Deus. Quando Deus olha para cá, irmão, Ele não vai olhar para a tua roupa, não vai olhar para a tua roupa, não vai olhar para a tua maquiagem, teu brinco. Ele vai olhar para ver: tem o sangue, tem a marca, não tem a marca, tem a marca, não tem a marca, tem a marca, tem a marca, tem a marca. A marca, que marca, pastor? A marca do sangue. A marca do sangue, tem a marca do sangue, então é justificado. Não tem a marca do sangue, então vai para o inferno. Tem a marca do meu filho, então esse vai morar na glória com ele. Esse faz parte do povo. Não tem a marca, desce daqui, Edom. Verso 4, Edom afirma, que está terminando, falta 5 minutos só. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Você queria ter Deus irado com você para sempre? Quem escolheu o quê? Dinheiro ou a ira de Deus? Eu quero ser rico, pronto. Porque a ira de Deus também é com isso. Ah, mas eu pensei que não posso ser rico? Pode. O problema não é você possuir as coisas, o problema é as coisas que possuírem. O problema é você ser tão avarento que você não abençoa a sua própria família. Não é quantidade, é fidelidade. Se tem uma coisa que você vai aprender nesse livro aqui, a gente está no primeiro capítulo, não chegou nem o verso 7 ainda. É fidelidade. Deus chamava o povo para ser fiel a Ele. Por que Deus chamou o povo para ser fiel? Porque Ele é fiel. E nós precisamos ser a imagem e semelhança dEle. Então quando ele chega no verso número 4, ele diz que pode construir, que Ele vai destruir, porque o povo é perverso, e aí Deus vai estar sempre contra ele. Verso 5: vocês verão isso, e com seus próprios olhos exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Deus estava dizendo para o povo: vocês vão mudar o linguajar, vocês vão mudar o comportamento, vocês vão mudar. Se agora vocês estão questionando: como é que o Senhor nos ama? O Senhor nos ama, se o Senhor nos amasse, a gente estava passando. Não, eu te amo, por isso que te amei. E pelo fato de eu ter te amado, é que você não vai ser condenado. E pelo fato de eu ter te amado, é que a minha ira não vai estar derramada sobre você. E detalhe, quando você vê o que eu vou fazer com o povo de Edom, vocês vão exclamar, vão falar: grande é o Senhor. Ou seja, vão reconhecer que se não fosse a minha graça sobre a sua vida, vocês estariam lá também. Quando a gente olha para um pecador que morre para ir para o inferno, a gente não olha para ele e diz: muito bom, agora o inferno. Não! A gente quer olhar para ele e ter misericórdia. Agora não vai adiantar, então, a alma que está morando no inferno agora. E se não fosse a graça de Deus sobre a minha vida, eu poderia estar lá também. E isso tem que fazer em mim, tem que causar em você uma comoção tão grande, para você poder ser mais grato a Deus pela salvação que Ele deu a você através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Jesus. Se não fosse a graça de Deus, você estaria condenado. Por isso Paulo vai escrever aos Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de fora, é o dom dele para você. Fica de pé comigo, a gente vai terminar. Vocês verão isto com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O fato de eu ser tão grande, ser tão maravilhoso, ele responde: como é que eu te amo? Resposta: o Senhor nos ama mesmo? Amo. Como é que o Senhor nos ama? Escolhi você. O Senhor nos ama mesmo? Amo. Como é que eu amo? Veja a paciência de Deus em responder a indagação. O problema, a gente terminar, não é você chegar para Deus e questionar. O problema é o cinismo do povo aqui. É quando a pessoa chega com cinismo para Deus. Você não me ama não. Isso é conversa. Jesus voltar, isso é conversa. A pessoa está tão amargurada, tão dentro do seu próprio egoísmo, que ela, não, é o cinismo que afetou aqui o povo. O cinismo de chegar para Deus, porque não tem pecado nenhum você chegar diante de Deus e abrir o seu coração. Deus, o Senhor está vendo? Deus, o Senhor está vendo a minha situação? Eu estou me
está no cinismo. O povo era cínico. Quando Deus pergunta, Deus, eu sempre te amei. Como? Isso é conversa? É história fiada. Como é que você me ama? Eu estou passando por dificuldade. Ou seja, a culpa do pecado deles era deles, não é de Deus. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Seus próprios pecados. Eles foram rebeldes e Deus mandou ele para o castigo. Quando volta a esperar alguma coisa que não era para o tempo dele, se prepare, é por nós. Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja, da qual nós fazemos parte. Você pode chegar para Deus e abrir seu coração. Para a gente terminar, a gente não conseguiu nem chegar no verso 7, nem o 6 ainda. Próxima parte a gente volta para o 6. Chegamos no 6. O livro de Malaquias é muito interessante. Se você conseguir chegar aqui todas as quarta-feiras, até a gente terminar, você vai se abismar com a paciência que Deus tem com o seu povo, com o amor que Deus tem e com as provas desse amor para o povo. E mas se eu estiver errado, não se preocupa não, a Bíblia vai chamar o arrependimento. Mas a princípio, quando o diabo colocar no seu coração aquela seta, Deus não te ama não. Se Deus te amasse, você estava passando por isso. Você pode responder para esse Satanás: Deus me ama tanto que antes que eu viesse a existir, já tinha me escolhido, já tinha me chamado pelo meu nome, já tinha me dado as nações como profeta, e hoje eu sou salvo não pelos meus méritos, mas pelos méritos dele. Então, Satanás, ele me ama assim, provou com atitude que me ama. Tramanda na xandará, Deus te ama e provou com atitude. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos pela tua palavra. Ensina-nos, ó Pai, através da tua palavra, a sermos gratos, a te agradecer pela salvação que o Senhor nos deu, sem os nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Ensina-nos a ser gratos, Senhor, quando viemos a questionar, quando nos sentimos fracos, quando as coisas começarem a piorar, quando as coisas começarem a ser ruins para as nossas vidas, para as nossas famílias, quando a saúde nos faltar, quando o dinheiro nos faltar, quando o desemprego chegar na nossa porta. Ensina-nos a ser gratos, ó Pai, porque o Senhor tem nos escolhido. E ainda antes que nós padecêssemos aqui, nós sabemos que as portas do